Olá pessoal, tudo bem? Que alegria poder estar mais uma semana com vocês, nesse nosso crescimento e nesse nosso caminho de recomeçar, que recomeçamos na semana passada com a Parashá de Bereshit, e nessa semana falaremos de Parashat Noach. Antes de começarmos, eu gostaria de dedicar esse estudo que nós iremos fazer juntos, com alegria, Leilui Nishmat, pela elevação da alma de Yaakov ben Yitzhak HaKohen, Zichrono Livracha, Shetie Nishmato Tzrura B'Tzror HaChaim, que a sua alma esteja ligada a Kadosh Baruch Hu, a Deus, a fonte da vida. Como nós sabemos, a história de Noach é uma das histórias mais famosas que nós temos em toda a Torá. Não é verdade? Todos nós sabemos o que aconteceu. Noach, a 10ª geração depois de Adam Arishon, e Vatimale Haaretz Hamas. E a Torá nos conta que a terra estava cheia de Hamas. Tem muitos comentários do que significa essa palavra Hamas, mas nós vamos, de acordo com o comentário mais simples, com a explicação mais simples, que a terra se encheu de roubo. E a gente para pensar e fala, roubo, o que significa? Um roubava do outro? A verdade é que sim. A terra estava cheia de promiscuidade. A terra estava cheia de coisas erradas. As pessoas acharam que o mundo não tinha mais dono. As pessoas acharam que acabou. Que agora cada um faz o que quer. Cada um age da maneira que quiser. Não existe lei. Não existe uma lei social. Não existe absolutamente nada. Ao ponto que se a gente for pegar os comentários, pessoal, a gente vê coisas tão pesadas, tão duras que estão escritas, inclusive que os animais participavam de atos promíscuos também com seres humanos, e por isso que eles também tiveram que ser destruídos no dilúvio. E vem Deus e fala, tá tudo errado. Vamos parar. Por que tá tudo errado? Porque não foi para isso que eu criei o mundo. A gente mamash não vai entrar agora na ideia se Deus já sabia disso, porque Ele criou, e se Ele não sabia, a gente não vai entrar. É claro que Deus ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer, mas o ser humano se desviou do motivo pelo qual ele foi criado. Deus, lá com Adam Arishon, 10 gerações atrás, a gente está uma parashá só, mas a gente já passou por 10 gerações. Deus ele vira para Adam e ele coloca Adam leovdá ou leshomrá, para trabalhar e para guardar. E o que o ser humano faz na geração de Noach? Tudo ao contrário. Ele trabalha outros deuses. Ele trabalha a ele mesmo. Muito da cultura grega que a gente conhece. E por outro lado, o que ele guarda? Ele não guarda absolutamente nada. Ele não guarda a alma dele. Ele não guarda o que ele tem de espiritual, o que ele tem de bom. Ele faz o que ele quer. Em outras palavras, na geração de Noach, o mundo se torna o que nós chamamos de Hefker. O mundo se torna sem dono. Cada um faz o que quer, da maneira que quer, com a lei que quer. E Deus ele vira e fala, não. Ad kan le'ayom. Até aqui. Chega. Não dá mais. Ele encontra um homem chamado Noach, que como a gente conhece, está escrito Noach ish tzadik tamid maya bedorotav et Elohim italech Noach, que Noach ele era um homem justo na geração dele. E com Deus caminhou Noach. E a gente vê que Deus ele dá uma ordem para Noach. Noach, constrói uma arca, venha você, traz os animais puros, os animais impuros, todo mundo conhece a história. Venha uma bula. Depois de Noach demorar 120 anos para construir aquela teivá, aquela arca, vem uma bula e ele vatishachet haaretz. Mipnei Elohim veinen ishchata, que ishchit kol basar. E a terra está desolada. Existiram milagres no dilúvio, como a cada gota de chuva ela caía. Impressionante que ela tinha fogo por dentro e água por fora, e como Deus ele fez milagres e milagres e milagres dentro desse dilúvio. E de repente, como nós sabemos, o dilúvio acaba. Acaba. E Noach quer saber como fazer. Ele manda o corvo, depois ele manda a
a Yoná, ele manda pomba, todos nós conhecemos essa história. Depois Noah, ele sai da arca, Deus ele lembra de Noah, Noah ele sai da arca. Mas o que eu quero tentar me concentrar com vocês hoje é de um assunto que, por um lado, muitas pessoas conhecem, mas eu quero tentar me aprofundar com vocês num assunto muito interessante. Lá no Sefer Bereshit, Deus ele vira para Noah e fala o seguinte, pessoal, a gente está no capítulo 9, no versículo 12. Se você quiser acompanhar, acompanhe. Deus ele fala o seguinte, Vayomer Elohim. Deus ele fala para Noah, lembrem que a gente falou, quando aparece o nome Elohim, é Midat Adin, é justiça. Ele falou para Noah o quê? Zot ot abrit. Esse é o sinal do pacto, asher ani noten, que eu estou dando agora, beini uveneichem, entre eu e vocês, o ben kol nefesh chayai, para toda alma viva, asher itchem, que estão com vocês, ledorot olam. Então Deus fala algo interessante, ele fala, agora eu vou dar para vocês um pacto, e esse pacto é um sinal, não só entre eu e vocês, mas também para todos os animais, para todas as gerações. Qual é o sinal? Vocês já devem saber, obviamente. E vem a Kadosh Baruch Hu e fala, et kashti natati beanan, o meu kashti keshet, eu vou dar na nuvem, vou colocar na nuvem nos céus, ve'aita leot brit, e vai ser como um sinal e um pacto, beini u beina ares, entre eu e a terra. Ou seja, quando houver o arco-íris, é um sinal entre eu e a terra. A gente já vê aqui que existe uma determinada separação. O arco-íris ele serve de alguma forma para separar entre Shammai, entre Deus, entre os céus, e o que está acontecendo aqui na terra. E Deus ele continua e fala no versículo 14, Ve'aya be'anani anan ala aretz venirata akeshet be'anan. E Deus fez que nos céus, né, na nuvem estivesse sobre a terra, e foi visto naquele momento o arco-íris. E todos nós sabemos, pessoal, que o arco-íris ele tem algumas coisas muito interessantes, algumas características muito interessantes. Primeiro de tudo, é o próprio formato dele. A gente traduz, vamos tentar entender algo interessante. A gente traduz keshet em hebraico como arco-íris. Mas keshet em hebraico, a tradução verdadeira é um arco. Não é verdade? Qual é o formato de um arco-íris? É o formato de um arco, né? É uma meia-lua, se a gente vai poder dizer. E olha que coisa interessante, pessoal. Dentro do arco-íris, nós sabemos que ele tem todas as cores, não é verdade? Ele tem todas as cores de uma forma misturada, a gente não vai entrar agora nessa questão, mas as cores são para mostrar que cada um tem a sua individualidade. Que a cor, ela representa cada um de nós, cada pessoa. Não a cor da pele, eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que cada pessoa tem sua individualidade. Deus, quando ele coloca o keshet, quando ele coloca o arco-íris, que a gente chama, mas que a tradução dele é um arco, e a gente vai entender por quê, de acordo com o Ramban, de acordo com o Nachmanides, a ideia que ele quer dizer é para que a gente, primeiro de tudo, veja o arco-íris e fala, uau, as pessoas não têm que ser iguais. Cada um tem a sua individualidade. Agora a gente sabe que atualmente o arco-íris, quando a gente então, apesar de ele ser lindo, apesar de ele ser maravilhoso, né, da gente falar, uau, que incrível, a gente tem que entender uma coisa muito importante, pessoal. O arco-íris então é um sinal de que Deus não está muito contente com o que está acontecendo no mundo. O arco-íris é um sinal de que Deus ele está tentando mandar para a gente algum tipo de mensagem. Olha, vocês estão vendo aqui o arco-íris? Lembra do meu pacto com Noah? Eu deveria estar destruindo a terra, mas eu não vou destruir pelo pacto que eu fiz com Noah. E Deus, ele é Neeman Babrit. A gente acredita no pacto dele. Ele fez o pacto com Noah, depois ele vai fazer pacto com Abraham, e etc, etc. Ou seja, a gente vê aqui que, na realidade, o arco-íris, apesar de ele ser lindo, de ser um fenômeno natural maravilhoso, mas ele é algo muito complicado
em relação aos seres humanos, ao ponto que a Gemara, pessoal, o Talmud, a Torá oral, em Masechet Hagigah, no Tratado de Hagigah, na folha 16a, fala o seguinte: explicou Rabi Yehuda em nome do Rabi Nachmani, ok? E explicou isso em nome do Resh Lakish. E ele fala o seguinte, a Gemara, pessoal: Kol mistakel, toda pessoa que olha Bishlosha Dvarim, para 3 coisas que eu vou descrever agora, olha a expressão da Gemara, Einav Reot. Os olhos dessa pessoa ficam escurecidos. Ou seja, ela de alguma maneira perde um pouco da sua visão. A gente não vai entrar agora se é uma visão física, se é uma visão espiritual. Bemet, a gente não vai entrar agora nisso, porque esse termo, pessoal, só um parênteses muito interessante. Esse termo, Einaim Kehot, a gente lembra dele quando a gente fala de Yitzhak Avinu, que a gente sabe que Yitzhak, ele não enxergava, não é verdade? Lembram da história com Yaakov e com Esav, que a gente vai estudar daqui a pouco? Yitzhak não sabia quem ele estava abençoando, porque ele não via. Tem muitas explicações por que o olho dele, os olhos ficaram um pouco mais escuros. Tem o choro do anjo na hora de Akedat Yitzhak. A gente também não vai entrar nisso agora. Olha como a Torá é linda, cada coisa leva a outra, incrível. Mas a gente vê que a Gemara traz que a pessoa que olha para 3 coisas, a sua visão vai ficar mais escura. Quais são, pessoal? Prestem atenção. A primeira que a Gemara traz é Bakeshet, o arco-íris. 2, Ben-Nassi, o príncipe, o chefe, o Bakohanim. E também nos Kohanim, na hora que os Kohanim estão fazendo Birkat Kohanim, pela Halachá existe uma proibição de olharmos para os Kohanim. Por quê? Porque ali está a presença de Deus. A Halachá traz que quando os Kohanim fazem a Birkat Kohanim, através das suas mãos, e eles abrem as suas mãos, a presença de Hashem passa pelos Kohanim para as pessoas. Essa é a Brachá. E é por isso que os Kohanim, os sacerdotes, quando vão fazer a Brachá, o que eles falam? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, bendito és Deus, asher kideshanu bikdushato shel Aharon, que você me santificou com a santidade de Aharon, vetzivanu levarech et amo Israel be'ahavá, e nos ordenou abençoar os filhos de Israel, ou seja, os seus filhos, Hashem be'ahavá, com amor. Tem amor, tem Shekhinah. Quando é feito com amor, a Shekhinah está o tempo inteiro presente nesse mundo. E a gente vê que essa é a ideia dos Kohanim. E a Gemara continua e fala o seguinte, em relação ao arco-íris, a Gemara fala, o que é o arco-íris? Então está escrito Bekeshet, e em relação ao arco-íris está escrito Dirtiv, Kemar'e Akeshet, como a visão do arco-íris, Umare Demut Kevod Hashem. O arco-íris é como uma imagem da honra de Deus. É claro que Deus ele não tem imagem. É claro que Deus não tem nada material. Mas o arco-íris, a Gemara compara o arco-íris, o Maré Akeshet, como se Deus, é a presença de Deus ali. Então a pessoa que olhar muito para ela, está escrito que os olhos dessa pessoa vão escurecer, porque a presença de Deus também está ali. Então a gente vê uma coisa interessante, pessoal. Por um lado, o arco-íris ele tem um lado o quê? Tem um lado negativo, da gente olhar e falar, uau, Deus está nervoso. Deus está lembrando do pacto. O que está acontecendo? Não é verdade? Por outro lado, a gente vê que o Keshet, Beatzmo, o arco-íris, ele também lembra Kevod Hashem, Dmut Kevod Hashem. É parecido com a honra de Deus. Ao ponto, pessoal, que o Shulchan Aruch, isso é importante porque tem uma consequência prática para a nossa vida. O Shulchan Aruch, o Código de Leis, traz isso pela Halachá. Olhem só. Fala o seguinte no Shulchan Aruch, pessoal, no Saif Resh Chaftet, Siman Aleph. Aroe Keshet, quando nós estamos em algum lugar e nós olhamos um arco-íris, vocês sabem que as brachot elas são divididas em alguns tipos.
Um tipo a gente chama de que é brachot hanenim, uma brachá que a gente se aproveita, por exemplo, de comida e etc. Tem o que a gente chama de brichot re'ayah, que são brachot que a gente faz quando a gente vê algo, quando a gente vê um arco-íris. O Shulchan Aruch fala que a gente tem que fazer uma brachá. Você sabia disso? É uma brachá muito interessante. A gente fala Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, bendito és Deus, Rei do Universo. Zocher habrit, que lembra do pacto. Que pacto? O pacto que a gente está falando. Ne'eman bebrito, que ele é fiel no seu pacto. Vekayam bema'amaro, e ele cumpre, ele está de pé com as suas palavras. Você disse que o Keshet não ia mais permitir uma boa no mundo? Deus, você está correto com as suas palavras, como sempre. Essa é a brachá que a gente faz. E complementa o Shulchan Aruch, pessoal, olha só. Ve'asur leistakel bo beyoter. E é proibido olhar muito para ele. Por quê? Justo por causa da Gemara que a gente trouxe. Porque quem olha muito o arco-íris, o que acontece? Os olhos dessa pessoa vão ficar um pouco mais escuros. Agora, pessoal, a gente falou, como nós dissemos, que por um lado, tem um lado negativo que a gente falou, trouxemos a Gemara, trouxemos, obviamente, também o Shulchan Aruch, o Código de Leis. Mas agora eu quero tentar mostrar para vocês um lado lindo do Keshet. É verdade que ele é uma lembrança do pacto de Deus, que ele deveria estar destruindo o mundo. É verdade que ele é uma lembrança de que, olha, o pessoal está pisando na bola, mas eu, a Kadosh Baruch Hu, não vou fazer nada pela minha promessa, pela minha palavra, pelo meu pacto. Só que existe algo interessantíssimo que o Ramban fala sobre o formato do arco-íris. Olhem que coisa sensacional que a gente vai aprender agora, pessoal. Vem o Ramban no Nachmanides, ele fala o seguinte. Existe uma discussão, a gente bem não vai entrar, é a primeira parte aqui do Ramban, ele fala aqui se o arco-íris já existia em Maaseh Bereshit, na criação do mundo ou não, ou se foi algo que Deus ele criou apenas agora, na 10ª geração, com Noach e etc. Mas ele fala o seguinte, pessoal, Ve'amru betam aotazeh, então a gente fala em relação a esse motivo, que a Keshet lo asao sheyuraglav lemala. O arco-íris, Deus não fez ele para que as suas pernas, ou seja, para que a base do arco-íris estivesse com as suas pernas viradas para cima. Em outras palavras, dessa maneira. O arco-íris, a gente sabe que ele é sempre assim, não é verdade? Então, o Ramban está dizendo por que a maneira que o arco-íris ele é feito, as pernas do arco-íris, a base do arco-íris, ela está para baixo e não está para cima. Então vem o Ramban e ele fala o seguinte, pessoal. Por que Deus não faz as pernas para cima? Então ele diz, porque se tivesse para cima, era como que ilumina shamaim morimbo. É como que se dos céus estivessem atirando na gente. Vamos parar para pensar algo interessante. Quando a gente nós falamos que Keshet em hebraico é arco. A gente traduz o Keshet Be'anan, a gente traduz como arco-íris. Mas o Keshet é arco. Quando uma pessoa precisa atirar, ela está com um arco e flecha. Qual é a maneira dela atirar? O arco e flecha está aqui, não é verdade? A pessoa traz o arco para ela dessa maneira, ela puxa a flecha e ela tira. Ou seja, normalmente, olhem que coisa espetacular que existe aqui. Aonde as bases do arco eles estão, é a quem está atirando em quem. Então fala o Ramban que se Deus criasse o arco-íris com as pernas para cima, então a gente talvez pensaria que Deus ele está atirando na gente. Óbvio que a gente está falando de um eufemismo aqui. Ok? Deus, a questão de atirar no sentido que Deus ele está fazendo algo contra a gente, vamos dizer assim. Por quê? Porque é como se ele tivesse com um arco na mão. Só que quando Deus faz o arco-íris com as pernas para baixo, o que aparece aqui? A gente vê que quem está atirando nele somos nós. Quem está destruindo o mundo que ele criou, quem está fazendo tudo ao contrário do que ele deseja, somos nós. Nós estamos com o arco na mão.
E nós, muitas vezes, infelizmente, atiramos as nossas flechas em direção a ele. Seja quando a gente reclama o tempo inteiro, seja quando a gente não reconhece toda a bondade, quando a gente não agradece, nós estamos atirando flechas. É isso que acontece. E continua o Ramban, ele fala o seguinte: Aval asao be'efer mizer. Deus ele fez ao contrário, como nós falamos, com as pernas para baixo. Learot shelo yorubo min hashamayim. Para mostrar que não estão atirando na gente dos céus. E o Ramban termina e fala: Vechen derech hanilchamim. As pessoas que vão para uma guerra, é assim que eles fazem. Olha que coisa interessantíssima que o Ramban fala aqui, pessoal. Numa guerra, quando você quer mostrar que você quer paz, sabe como você faz? Vocês devem ter visto já isso em filmes. Mas a pessoa pegava o arco, do arco e flecha, e o que ele fazia? Ao invés de apontar o arco e flecha para ele, que é o sinal de que ele quer guerrear, de que ele quer atirar a flecha, ele apontava para quem? Para outra pessoa, falando: olha, para, eu quero paz. Então, quando a gente vira, quando Deus ele coloca, como nós falamos, as pernas do arco-íris para o mundo, para a terra, ele mostra duas coisas. O primeiro, de que ele não quer atirar na gente, de que ele não quer o nosso mal. O que ele quer é que a gente traga para o mundo a paz, a tranquilidade. Nós sabemos que paz é um dos nomes de Deus. Então o que Deus ele pede para cada um de nós, por favor, além de entender que eu quero o bem de vocês, de que eu não estou atirando, é como se Deus agora falasse: eu estou virando o arco, colocando ele o que? Nas suas mãos. Está nas suas mãos trazer tudo isso para o mundo. Está nas nossas mãos, pessoal. Que incrível. Ok? Então, eu acho que essa explicação do Ramban, ela tem tanta coisa para a gente pensar. Ela tem tanta coisa para a gente refletir, para a gente pensar e falar: uau, como Deus é bom. Mas eu quero fazer algo que eu pensei quando eu estava estudando esse Ramban, né? Muito interessante, que a gente pode trazer também para a nossa vida. Além de que tudo que a gente falou, Baruch Hashem, a gente tem que entender como entrar na nossa vida. Mas existe algo muito interessante. Nós sabemos que na geração de hoje, a gente está na geração do emoji, né? Muitas vezes a gente coloca sentimentos, a gente quer mostrar para a pessoa que a gente está feliz, aí a gente coloca lá o emoji feliz. A gente quer mostrar para a pessoa que a gente está chorando, a gente bota o chorando. Está rindo muito, e tem um emoji chorando muito, rindo, não é verdade? Só que existe também uma outra linguagem muito interessante que tem a ver com o formato, né, do que a gente pode chamar do parênteses, do arco. Quando você muitas vezes quer mostrar para a pessoa que você está feliz, você coloca o quê? Você coloca assim, não é verdade? E quando você quer mostrar que você está triste, você coloca o contrário. Então, se a gente for parar para pensar, pessoal, na nossa geração, no significado também do arco-íris, algo que eu pensei muito interessante, é simples. Se o arco-íris está com as pernas para baixo, Deus ele está falando com a gente quando a gente olha o arco-íris. Não pode olhar muito, não esqueçam de fazer brachá. Mas quando a gente vê que o arco-íris ele está no mundo, a gente tem que olhar e falar: uau, Deus ele está dizendo que ele está triste com a gente. O arco-íris está fechado para ele, mostrando como ele está com a gente. Por outro lado, a Kadosh Baruch Hu fala: no mesmo momento que eu te falo que eu estou triste, eu te dou a solução de como consertar tudo. De mostrar que nós precisamos fazer a nossa parte, trazer para esse mundo a felicidade que é representada pela parte aberta do arco-íris. E quando a gente faz isso, a gente vai transformar esse sentimento de Deus. Se a gente pode falar que Deus tem sentimento, a gente vai transformar esse sentimento de Deus no sentimento de alegria, de mais prazer por cada um de nós estarmos fazendo o que é correto. Então a gente se aprofundou hoje bastante nessa ideia do arco-íris, mas a ideia é a gente entender mais uma vez como Hashem ele é bom. Ki leolam chasdo. A bondade de Deus ela é para sempre. A bondade de Deus ela é ininterrupta.
Só que a gente também precisa fazer a nossa parte. No final das contas, o que acontece no arco-íris é que Deus ele coloca o arco-íris ao contrário para mostrar que no final das contas tudo depende da gente. Ele cria esse mundo, ele cria essas maravilhas, olha o que vocês estão vendo aqui atrás. Ele cria, olha os pássaros cantando, tem periquitos aqui cantando, é algo extraordinário. Como? Como você vai fazer algo contra o mundo? Só que Deus ele fala, eu estou colocando ele nas suas mãos, faça o que tem que ser feito. Que a gente possa ler a Parashat Noach e pensar na nossa vida, como eu consigo consertar o pecado daquela geração. Sim, nós somos responsáveis. Se vatimale haaretz Hamas, se a terra se encheu de roubo, de muitas coisas negativas, como eu, na minha vida, posso fazer para transformar tudo isso em coisas positivas? Para transformar tudo isso em uma vida significativa, alegre e com muitas e muitas brachot. Shabbat Shalom umevorach.